Aí você vai me dizer, ok, mas essa questão de raça é diferente da questão de gênero, de sexo, porque raça realmente é DNA, né? Você nasceu brasileiro, então você vai ser brasileiro até morrer, não tem como mudar seu DNA. Mas questão de gênero é diferente, porque tem o sexo biológico, que é a sua biologia, os seus cromossomos, mas existe o gênero, e o gênero já é algo subjetivo, é psicológico, é uma construção social, só que por esse mesmo argumento, eu poderia dizer também que raça é uma construção social, que etnia é uma construção social. E eu até poderia acreditar nisso, se não estivéssemos em um tempo onde a ciência descobriu um negocinho chamado DNA e cromossomo. Eu não nego que a sociedade, o ambiente, tem sim algum papel na formação dos indivíduos. É óbvio que o ambiente influencia até certo ponto. Porém, a maior influência é genética. Essa ideia de que a sociedade é capaz de moldar por completo um ser humano é uma loucura completa. Isso não tem lógica nenhuma. Eu sei que isso tem base nas filosofias iluministas, só que essas filosofias estavam totalmente erradas. Se a gente voltar lá em Platão, temos a noção clara de que o indivíduo, ele existe por si próprio, independente da sociedade. A sociedade tem sim algum papel, mas o indivíduo, cara, ele é pleno em si mesmo, de modo que ele não depende da sociedade pra formar o seu caráter e a sua personalidade. O que a sociedade pode moldar é a aparência. Eu concordo que existem sim certos padrões sociais. Por exemplo, batom é considerado algo feminino, né, na nossa sociedade. Agora, isso quer dizer que todo mundo que usa batom automaticamente se torna uma mulher? Ou todo mundo que gosta de batom precisa ser uma mulher social? Isso não tem lógica nenhuma. Você pode muito bem ser um homem que usa batom ou gosta de usar batom. Isso não te torna menos homem, porque o que te faz homem é o teu cromossomo. Pode ser que a cultura e a sociedade até estranhem a sua masculinidade, mas isso é algo totalmente relativo. A cultura é uma coisa, a essência é outra. Por exemplo, se você é homem e usa batom, provavelmente seus outros amigos homens vão zombar de você, e muitas mulheres também não vão querer te namorar, vão ficar um pouco desconfortáveis de namorar você. Eu acho que é isso que eles chamam de construção social de gênero, né? Mas isso não significa que você deixou de ser um homem. Pode ser que a sociedade até te encare dessa forma, mas imagine um pavão que perdeu a cauda, né? Um pavão com aquela cauda bonitona, ele perdeu a cauda. Ele deixou de ser macho por causa disso? As fêmeas agora podem até desprezar ele, porque você sabe que o pavão só tem aquela cauda pra chamar a atenção das fêmeas, né? Então se um pavão perdeu a cauda, as fêmeas já não vão ligar pra ele. As fêmeas realmente não vão reconhecer ele, mas como um macho é propício pra procriação. Mas ele não deixou de ser macho por causa disso. A aparência é diferente de essência. Um leão que, por acaso, ele sofreu uma briga e ficou sem juba, ele não vai ser respeitado pelos outros leões machos. Também muitas fêmeas, a maioria, as leoas fêmeas não vão querer ficar com ele, porque agora ele é um leão sem juba. Com certeza ele vai ser respeitado. Mas ele deixou de ser um leão macho? Ora, só porque ele perdeu a juba, não quer dizer que ele deixou de ser macho. Ele continua sendo macho. Pode ser um macho que não é reconhecido pelo grupo dos outros leões ao redor. Mas ele continua sendo macho, ele não deixou de ser macho. O fato, a verdade, ela independe de qualquer circunstância. Então o que eu percebo é uma grande confusão com relação ao coletivo e ao indivíduo. O indivíduo, ele é o que ele é, independente do que o coletivo considera. Agora, a opinião do coletivo realmente pode ter várias interpretações diferentes, como a cultura varia em diferentes formas. E ao longo do tempo também. Se você é um homem e usa batom, no século XVIII isso não teria problema. Você não teria problema nenhum. A maioria dos homens usavam batom no século XVIII. Ou seja, isso é totalmente relativo. Você está baseando a sua vida inteira em algo totalmente relativo que inclusive varia com o tempo. Essa é a tua verdade? Algo totalmente subjetivo? E você pode dizer, mas se eu sou homem e uso batom, automaticamente a sociedade me impõe um rótulo feminino e me identifica como mulher. Então por isso eu sou uma mulher trans. Só que não, porque se isso fosse verdade, você não precisaria impor, através de políticas públicas, que as pessoas usem pronome neutro, que as pessoas te chamem pelo pronome que você quer. Se isso fosse verdade, as pessoas naturalmente te chamariam de ela e você não precisaria impor pronome nenhum. Então se você precisa impor à força esse reconhecimento através de políticas públicas, é sinal de que mesmo você é um homem biológico, mas mesmo você usando batom, a sociedade continua te reconhecendo como homem, mesmo que você tenha características femininas, o que prova que construção social de gênero não existe. Não existe gênero social, porque o cérebro humano identifica a genética. O cérebro do homem foi treinado por milhões de anos para reconhecer uma mulher. E então quando se bate o olho em você, por mais que você tenha a aparência de uma mulher, o cérebro sabe que você não é uma mulher biológica. Então não vão te tratar como uma mulher biológica, porque só o que existe é a biologia. Essa construção social até tem algum impacto, mas mínimo. Por mais que os teus amigos homens zombem de você, se você é afeminado, eles ainda sabem que você é um homem. Por mais que você ponha peruca, se vista, faça cirurgia, eles ainda vão te ver como homem, mesmo que não queiram, mesmo que respeitem a tua transexualidade. Isso não é preconceito ou cisnormatividade, é como o cérebro funciona, quimicamente. Não estamos nem falando de psicologia, isso é neuroquímica. Não sei se você sabe, mas todo esse aparato social é enfeite, é a cauda do pavão. Toda a base, o propósito último, é a reprodução, é biológico. Mesmo os objetivos mais espirituais do ser humano não deixam de refletir a vidalis vis do DNA. A genética é só o que importa. Macho e fêmea nada mais é que dimorfismo sexual, que serve unicamente para que haja essa interação sexual, para que haja reprodução, para que haja troca de genes e a perpetuação da espécie. O objetivo é
unicamente esse. As diferenças entre homens e mulheres servem pra isso. Qualquer tipo de relação social ou cultural é mero enfeite, de modo que toda androgenia é uma anomalia contra a natureza e a seleção natural, que selecionou as melhores características para os machos e para as fêmeas, para que um se atraia pelo outro, para que haja a reprodução e a perpetuação dos genes, durante bilhões de anos. Então nem estamos falando aqui da história humana, estamos falando da história da vida na Terra. Agora, você vem me dizer que toda essa história genética não importa, porque em bilhões de anos, especificamente você, não se adapta a um padrão social específico e quer que eu te leve a sério? A genética é tudo que importa nesse caso. A questão social é besteira, é detalhe, é enfeite. Isso é cultura. Cultura não se baseia em verdade alguma com base em cultura. Cultura é enfeite. E não, você não vai conseguir mudar a cultura, tá? Se, por exemplo, a nossa cultura considera que homens não devem usar batom, você não vai mudar isso. Ah não, eu tenho que mudar a cultura e quebrar essa construção social. Não, você não vai quebrar. No máximo você vai ser estranho, só isso.